capítulo 2, verso 3. Que dia que é hoje, gente? 3 e 4. 9. Obrigada. Que, menino? Quem tem dificuldade pode levantar. Primeira João 2. 3 e 4. Eu não sei se você está percebendo a escrita de João, que ele sempre faz inversões na escrita dele. Primeiro ele fala como você deve seguir Jesus, e depois ele fala o inverso, como você não segue a pessoa do Cristo, né? Ele está construindo uma forma de escrita muito interessante, que ele quer afirmar que para você seguir Jesus tem uma diferença, e que essa diferença é algo que é muito estreito entre falar e fazer, né? É uma linha muito estreita. Então João ele vai continuar nesse pensamento, né? De dizer essas coisas. Então no verso 3 ele vai falar como que nós sabemos se nós conhecemos Jesus ou não. Então essa é uma das condições, né? E ele diz no verso 3 assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. No verso 4 ele diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, como que eu posso provar que conheço a pessoa de Jesus? Quando eu conheço os mandamentos dele e sigo os mandamentos. Quando eu obedeço, quando eu guardo. Lembra que eu disse sobre guardar? Guardar não é simplesmente colocar na gaveta. Porque muitas pessoas que guardam esquecem que guardaram, né? Guardar aqui é praticar, né? Guardar aqui não é simplesmente você colocar na gaveta, é você cuidar para fazer, né? Isso é guardar. Acho que a palavra mais correta aí é cuidar, né? Trazer para dentro. E quando você traz para dentro, você aplica aquilo que você sabe. Então não adianta nada você conhecer e não praticar. Então tem muita gente, na Cracolândia principalmente, que diz que conhece Jesus. Ah, eu conheço ele. Mas quando você olha que ele não pratica absolutamente nada do que ele fala, ele conhece? Não. Então, não adianta nada você citar versículos bíblicos, conhecer um capítulo de cor e você não saber para que serve. Não adianta absolutamente nada. Não adianta você ter um compêndio de teologia que você sabe todas as coisas maravilhosas do que você aprendeu, mas você não traz para a prática nada. Então não adianta, né? Por quê? Porque o evangelho não é só saber, é você aplicar aquilo que você aprendeu. Não adianta nada o William fazer enfermagem, aprender na escola como se deve fazer um curativo e chegar na hora de fazer curativo e não querer fazer. É a mesma coisa. né? Então, eu sei, mas não farei. Então, isso mostra que você
não é enfermeiro, né? É da mesma forma o Evangelho. Uma das coisas interessantes que esse verso me remete a pensar é que o Evangelho é totalmente diferente de uma ciência. Por quê? Porque a ciência, você tem que se afastar do objeto estudado para você ver todas as coisas boas e ruins que tem no objeto e você nunca vai se aproximar dele para fazer absolutamente nada. É só a avaliação, porque é uma ciência, você está conhecendo. Agora, o Evangelho não. O Evangelho é quando você conhece, você se envolve completamente. Então, por que ele está falando que nós temos que guardar o mandamento? Qual é o mandamento que Deus faz com que a gente tenha que segui-lo? Qual é o mandamento? Os 10 mandamentos? Também. Não é os 10 mandamentos. É o resumo dos 10 mandamentos que Paulo diz que é amar. Né? Né? O Pai acima de tudo e o próximo como você mesmo. Então, o mandamento que João está dizendo aqui, que você tem que guardar, se comprometer, fazer, é amar. E não existe um amor só de mandar coraçãozinho pela internet. Não existe um amor subjetivo só. Hoje, claro que é muito abstrato o amor, né? Eu posso até dizer para uma pessoa, eu amo você. Mas na verdade você não ama, porque você não dá a vida por ela. E amor requer dar a vida. Então, quando ele está falando sobre mandamento, né? Porque as pessoas quando olharem para nós, vão saber que nós o conhecemos pela forma que nós amamos os outros. Não tem uma outra coisa para dizer. Então, o amor requer envolvimento profundo, o amor requer relacionamento profundo, o amor requer socorro, né, àqueles que estão em necessidade. O amor requer você sofrer com o outro, o amor requer você se alegrar com o outro. Então, você seguir o mandamento, ou guardar, ou cuidar para praticar, que essa deve ser a palavra mais certa, não é de qualquer jeito. Não é você escrever uma frase bonita no Facebook, ou escrever uma frase para outra pessoa, ou até mesmo mandar um áudio dizendo que você o ama, mas você não tem nenhum envolvimento com a pessoa. Então, o Evangelho é totalmente diferente de qualquer ciência. O Evangelho é um estilo de vida aonde eu me dedico ao outro. Então, quando as pessoas olham para você, elas vão saber que você o conhece. Estou falando de conhecer a Deus, de conhecer Jesus. Essa é uma pergunta que tem que estar sempre na nossa cabeça. Porque quando eu vou tomar uma atitude, eu tenho que pensar primeiro, se eu tiver essa atitude, ou se eu agir dessa forma, as pessoas vão saber que esse Cristo está vivo. Porque se nós o conhecemos, nós sabemos que ele está vivo. Né? Porque aqui não está só o verbo no passado, eu o conheci. Não, nós o conhecemos. Né? E por conhecer, isso significa que ele está vivo. E por ele estar vivo, eu guardo o mandamento dele e isso vai fazer com que as pessoas entendam que ele está vivo. Quando eu vou ter uma atitude qualquer que não seja guardar o mandamento que Jesus deu, será que esse Jesus vai estar vivo?
será que as outras pessoas vão olhar e vão falar assim, de verdade tem um Deus que existe? Ou você simplesmente vive por viver? Não, quem é discípulo de Jesus não tem que viver só por viver. Tem que viver para mostrar que Deus está vivo. E para isso, eu preciso falar que conheço esse Cristo e por isso eu faço o que faço. É isso. Então, é algo que ninguém pode nos tirar do caminho se nós guardamos o mandamento que ele nos deu a fazer. E João é muito claro, se você fala, mas você não guarda o mandamento dele, você é mentiroso e ele não está em você, ele não está vivo. Então, uma pergunta muito clara para nós nessa manhã tem que ser: as minhas atitudes refletem aquele que eu conheço? Ou aquele que diz ser meu Senhor? Ou simplesmente as pessoas vão saber quem eu sou e só? É algo que você precisa pensar, né? Porque a vida no Evangelho requer algo. E não é viva da forma que você quiser. Não, viva da forma que Ele quer. Né? Então isso é de suma importância para aqueles que querem de verdade andar com o Evangelho. Ah, mas o amor deixa fazer tudo? Não. O amor não deixa fazer tudo. Porque quando eu vejo que uma pessoa corre perigo, eu tenho que livrá-la do perigo. Eu não tenho que empurrá-la para o abismo. É a mesma coisa se alguém vem falar para nós que nós, ou vem falar para você que não tem problema algum você, depois de ter enchido a cara por vários anos, você beber um gole. Não, porque eu sei que isso vai desagradar a Deus, que eu não vou ficar só num gole. Eu vou encharcar a minha cara. É a mesma coisa da pessoa dizer para você, não, um traguinho só não tem problema. Não, eu sei qual é o meu problema. Ah, mas o problema está no beber, o problema está no fumar. Não está no fumar. O problema está na questão excessiva daquilo que você está fazendo. Então, por eu querer agradar o meu Deus, eu não vou fazer essa parada. E aqui, irmão, aqui tem algo que é também importante no amor, porque o amor também se arrepende das desgraças que você praticou. Porque se você não se arrepende das coisas erradas, de como você usou as pessoas como objeto, ou como as pessoas te usaram como objeto, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu. Então, quando João está dizendo que nisto sabemos que o conhecemos, ele está dizendo que as pessoas vão de verdade saber que esse Deus está vivo porque nós fazemos aquilo que Ele mandou fazer. Acabou. Não tem outra coisa. Então eu não vou usar você e nem você há de usar ninguém como objeto. Você vai valorizar o outro porque o outro é imagem e semelhança de Deus. O outro é criação do Senhor Jesus. O outro é amado por Deus. Então, eu não posso usar ninguém, eu tenho que, de verdade, me usar para poder abençoar a pessoa. Não importa. Então, nós precisamos
E aqui fica muito claro quem serve e quem não serve a Deus. Quem serve obedece, quem não serve não obedece à ordem. Né? Então o Evangelho faz distinção de quem conhece e de quem não conhece. E essa é a escrita de João. Fazer distinções entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então é muito interessante a forma que João escreve, porque ele nos confronta a perguntar se de verdade nós estamos servindo ou não, se nós estamos amando ou não, se nós o conhecemos ou não, se nós temos a verdade em nós ou não. Então é algo que a gente precisa muitas vezes parar e fazer uma autoavaliação da nossa vida, porque a gente leva a nossa vida muito assim, ao Deus dará, né? Ao Deus dará não, ao inferno dará, porque não tem nada de Deus, né? Porque se Deus dará, a gente ia servi-lo, segui-lo, ia andar como Ele quer. Essa frase é muito errada, né? A frase deveria ser, não, vamos andar como o inferno dará, porque na verdade se nós quisermos andar da forma que nós queremos, de verdade os nossos pés vão pegar fogo logo logo, né? Então uma das coisas que nós precisamos entender nós precisamos avaliar quem anda com Deus e quem não anda. Mas eu ainda estou começando, não interessa, mano, se você está começando ou não, você tomou uma decisão, cara. E essa decisão tem que trazer arrependimento e trazer você de volta ao caminho, porque tu errou na direção que você estava tomando. Agora que eu compreendi Jesus, então, se você compreendeu Jesus, agora você vai obedecer. É essa parada, não tem outra. Entendeu? Então, a vida comunitária requer que a gente mostre quem Deus de verdade é. E Ele não está nas trevas. É isso que João vem falando. Então não tem mais o que dizer, né? A distinção é muito clara em João, que aquele que obedece conhece e aquele que não obedece não conhece. É obedecer o Tião? Obedecer o Tião, porque a Bíblia diz que nós temos que nos submeter uns aos outros. Se ele sabe o que tem que fazer, então vamos aprender com ele. Obedecer o Bruno? Se ele sabe o que tem que fazer, porque esse é o caminho, então eu vou obedecer. Obedecer o Milton, porque ele sabe para onde ele está indo? Então, se ele sabe para onde ele está indo, eu quero ir também, eu vou obedecê-lo. Agora, a partir do momento que o Milton toma uma decisão errada, não, ali eu não vou, porque ele não sabe o que está fazendo. Né? Então, em cada um de nós, existem partes que vale a pena seguir e parte que vale a pena não seguir. Em cada um de nós. Cada um de nós temos partes de que conhecemos e parte que não conhecemos, que precisamos aprender com os outros. Por isso que a comunidade é importante, porque no complementar da vida a gente vê Jesus. Agora, se uma pessoa vem me ensinar e aí eu falo, você não é ninguém porque você está me falando essas coisas. Então, você não entendeu o Evangelho, mano. Você não entendeu. Eu vou dizer, você sabe? Então beleza, eu vou te seguir. Né? Por isso que a vida comunitária é muito importante para a gente poder aprender a saber quem anda com Jesus e quem não anda. Porque quando você vai na comunidade, ou na igreja, ou em qualquer denominação, ou igreja local, você vai saber aqueles que andam com Jesus e aqueles que não andam. Mas na igreja local tem gente que não anda com Jesus? É verdade. Tem gente que não anda mesmo.
Tem gente que não faz parte do corpo, mas está lá. É isso mesmo. Mas quem está no corpo vai mostrar que ele está vivo. E essa é uma parada louca. Ah, mas eu preciso falar para o cara que ele não está no corpo? Não, ele mesmo sabe já que ele não está no corpo. Que os pés dele estão pegando fogo. Mas quem anda na verdade, ou quem obedece o que Jesus manda, vai ter a pergunta muito clara: se eu tiver essa atitude, será que as pessoas vão de verdade saber que Jesus existe? A responsabilidade é tua e minha hoje. Então, e o mandamento está ali, está aí na Bíblia. Se você gasta mais tempo fazendo besteira, você nunca vai aprender o que Jesus mandou. Então, no tempo que você tem possibilidade, você precisa ir à palavra de Deus e falar: Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Né? É isso. Então, qual Deus você serve? Você mesmo? Ou o Deus chamado Jesus que ressuscitou dos mortos? Não? É você que tem que falar com as suas atitudes. Beleza? Se quer falar alguma coisa, pode falar. Não quer falar nada? O Evangelho, ele mostra o caminho certo que nós devemos seguir. É isso? O Evangelho é Jesus. Se Jesus fez isso, eu vou fazer também. Se Jesus não fez, eu não vou fazer. E a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia ainda diz da seguinte forma, né? O cristão tem que ser se ensina ou não, que se passar disso é do capeta, né? É do maligno. Então, que as suas atitudes também sejam se ensina ou não, né? E que você viva uma vida bonita. É um desafio para nós todos os dias, porque Paulo ainda vai falar assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque Paulo sabe que é um desespero viver uma vida parecida ou obedecendo às ordens de Jesus. Vai cansar, vai falar, não, é melhor eu voltar à minha vida antiga, porque ali eu não sofria tanto, ali eu não tinha tantas tentações, ali eu não... Então vale a pena eu continuar a minha vida mesmo, medíocre, no pecado, porque aí eu já não preciso lutar mais, né? É uma complicação, né? Mas se eu quero agradar aquele que me salvou, eu tenho que pensar, né? A vida que eu tinha antes não tinha tanto compromisso, né? Como tem hoje com Deus. Verdade. E compromisso com o outro, né? Isso é o punk, porque o outro é totalmente diferente de mim, né? E essa é uma dificuldade, né? Ontem eu estava conversando com as meninas e a gente estava falando sobre essa condição de você vir a Cristo e você não poder mais decidir o que você faz da sua vida. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a gente é escravo agora, né? De Cristo.
E a nossa liberdade só existe em Jesus e essa liberdade de servir o outro, né? Então, nós, de certa forma não, nós não temos outra opção que não essa para mostrar a verdade, que o Cristo está vivo, né? É só através dessa vida em serviço ao outro. Então, não tem para onde correr. O que a gente precisa fazer, sempre pensando nisso, é olhar no dia a dia ali onde eu errei, onde eu posso melhorar, onde preciso mudar para continuar caminhando. Porque apesar da gente pensar isso como algo duro de se viver, é a única coisa que pode dar contentamento, né? É verdade. Não tem como a gente ficar mais feliz do que servindo a Cristo. Não tem possibilidade. Então, parece um discurso muito duro, parece uma vida muito horrível de se viver, mas na verdade não é, porque a presença de Jesus em nós dá maior contentamento do que qualquer outra coisa que a gente fizesse, né? Mesmo que a gente vivesse só satisfazendo nosso prazer. É verdade. E isso faz com que quando a gente serve o outro, está com o outro, a gente aprende com o outro. E isso Deus faz exatamente para a gente sair do nosso mundo, nosso eu. E quando a gente se desdobra para o outro, a gente vê que a gente também não sabe. Ontem foi um exemplo, eu vi andando com o Rodrigues, ele manja todo, vai aqui, vai ali, pega isso daqui, e ele me guiou, ele me ajudou. Chegamos lá para pegar as coisas da Telestai, não tinha onde estacionar, o endereço estava errado, ele desceu, eu falei, eu não tenho onde estacionar. Ele desceu, ficou perguntando lá e achou. E aí ele pegou tudo, eu falei, caramba, mano, legal, porque se a gente pensa, eu falei, eu sei, eu vou fazer, eu vou acontecer. Muito pelo contrário, o pêssego praticamente fez tudo ontem. O pêssego? O pêssego, que não é pêssego. Obrigada, pêssego. Você que se tornou o pêssego. Dirigindo sempre, né? Tanto é que eu ia pegar os caminhos errados. Não, aqui não, vai ali. Ai. Eu só coloquei ela no caminho. É, foi elevado, sempre. Foi pelo elevado e voltou pelo elevado. Foi muito rápido. É isso aí. É isso mesmo. É aprendendo e cuidando. É isso aí. Então, se você não tem mais nada a dizer, então a gente pode orar, né? Então, é nisto que o conhecemos, quando guardamos os seus mandamentos. Então, se a pessoa perguntar para você conhece Jesus? Você tem que retornar a pergunta. Você acha que eu estou guardando o mandamento de Jesus ou não? Você fala, eu acho que você está, então eu o conheço. E se alguém perguntar para você, como que você sabe que você conhece Jesus? Você vai dizer, porque eu guardo o mandamento que Jesus me deu. Beleza? Beleza, mais complicado, né? É complicado. Mas não é impossível. Vamos lá? Vamos orar? Fácil de ouvir, difícil de fazer. É. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um ano de vida do Milton, que ele está entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Milton pode te servir. Obrigado porque nós podemos te servir. Obrigado porque nós podemos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. E que a nossa vida seja mais parecida com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Bom dia.